Então, na aula de hoje nós vamos discutir o conceito de combinação linear e o conceito de dependência linear, certo? Esses são conceitos bem interessantes que se aplicam a vários tipos de espaço vetorial, tá? Na verdade, a todos os espaços vetoriais se aplica esse conceito, né? E hoje nós vamos então, já que nós já temos agora dois grupos, né, de exemplos de espaços vetoriais, nós já temos os espaços euclidianos, que é a reta, o plano R2, o espaço R3 e os espaços R4, R5, R6, qualquer número que a gente queira, tá? R7 eu vou pular porque, enfim, muita fake news. Tô brincando, eu sou engraçado, gosto de brincar. E aí vamos falar também sobre o outro grupo de exemplos de espaços vetoriais que a gente tem, que são os espaços de matrizes, né? Que também são infinitos, tá bom? E vamos usar isso como exemplos para falar desses conceitos. Então, o primeiro conceito é o conceito de combinação linear. E o conceito de combinação linear, ele é assim, ó. Vamos... Espera aí, só que tá com... Tem que desligar e ligar um negócio aqui. Pronto. Bom, o conceito de combinação linear é o seguinte. Conceito muito legal, esse daí. Que funciona da seguinte maneira, ó. A gente tem que considerar um espaço vetorial, então a partir de agora eu vou falar assim de um espaço vetorial genérico. Se vocês quiserem pensar no exemplo, pensem no plano R2 ou no espaço R3 ou nos espaços de matrizes, se vocês quiserem pensar no exemplo. Mas inicialmente a gente vai falar um espaço vetorial genérico. Então, ó, num espaço vetorial V, ou melhor, em um espaço vetorial V, aí depois a gente particulariza nos exemplos. Em um espaço vetorial V, dados os números, dados n números, n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200. Então, dados n números, e eu já misturei minúscula com maiúscula, né? Então, dados esses n números aqui, C1, C2, C3, C4, assim por diante, não precisa escrever tudo isso. Até o último, que é o Cn, né? E dados n vetores nesse espaço vetorial V, que vão ser os vetores V1, V2, eu estava escrevendo U na verdade, mas tanto faz. Até o último vetor, o n, todos eles pertencentes a esse espaço vetorial, tá? Esse vetor aqui abaixo, esse vetor U aqui, que é igual a primeira constante vezes o primeiro vetor, somado com a segunda constante vezes o segundo vetor. E eu vou fazendo isso até o último, a última constante vezes o último vetor, somando tudo isso, tá? A gente obtém um vetor U, que também vai ser elemento desse mesmo espaço vetorial V. Então isso aqui é um vetor de U. Aliás, um vetor do espaço vetorial V. E esse vetor ele é chamado combinação linear, tá? Então ele é chamado combinação linear dos vetores, no caso, né,
desses vetores o 1, o 2, o 3 até o n. Dos vetores o 1, o 2 até o n do v, certo? Então esse vetor aí é chamado de combinação linear. Então sempre que eu pego um certo número de vetores, multiplico cada vetor por um número e depois somo esses resultados, isso vai ser uma combinação linear, tá? Por quê? Porque existem várias formas de combinar vetores. Então a gente está destacando uma que vai se chamar linear, que é essa daí. Quando a gente multiplica cada vetor por um número e depois a gente soma esses resultados, tá? Deu para entender? Mais ou menos? Alguma dúvida por enquanto com essa definição? Se tiver, é só falar. Então vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, vamos considerar como espaço vetorial o espaço R2. Então, no espaço R2, esse seria o nosso V, nosso espaço vetorial V, tá? O vetor, esse vetor aqui, U, igual a menos 11 e 29. Esse vetor é uma combinação linear desses dois vetores aqui, ó. Dos vetores U1 e U2, que são esses vetores aqui. U1 igual a 2 e 3 e U2 igual a menos 1 e 5. Tá? E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? É porque se a gente calcular menos 2 vezes o 1 mais 7 vezes o 2 vai dar esse vetor U ali, certo? Então, por esse motivo, esse vetor U vai ser uma combinação linear dos dois, onde esse número menos 2 faz o papel da constante C1 e esse número mais 7 faz o papel da constante C2. Certo? Então, como é que eu verifico isso? Calculando. Então, se eu calcular menos 2 o 1 mais 7 o 2, vai dar exatamente o vetor U que está aqui. Tá? Porque fica menos 2 vezes o 1, então é menos 2 vezes 2, 3, mais 7 vezes o vetor U2, que é menos 1 e 5. Então isso vai dar menos 4 menos 6, somado com o vetor menos 7, 35. Aí eu somo componente a componente. Menos 4 menos 7 dá menos 11. E menos 6 mais 35 dá 29. Né? Que é justamente U. Justamente o vetor U. Deu para entender, pessoal, esse primeiro exemplo? Em que eu mostrei que um vetor U é combinação linear de outros dois vetores, o 1 e o 2. Deu para entender? Preciso que vocês me digam o que vocês entenderam aí. E o que não deu para entender, para a gente poder saber aqui, poder continuar. Sim, professor, deu para entender, sim. Tá. Ok. Então, beleza então. Vamos ver um outro exemplo.
Vamos pensar de um jeito mais genérico então agora. Ó. Então seja o espaço vetorial V agora o próprio R3, né? Então todo vetor, eu vou afirmar isso para vocês e vou mostrar que é verdade. Apesar de que a gente já fez esse cálculo, mas agora a gente vai enxergar nisso uma combinação linear. Então todo vetor U igual a x, y, z, essas coordenadas são genéricas, tá? Então é um vetor genérico, todo vetor U do R3 é uma combinação linear dos versores, né? Que são esses vetores aqui, I, J e K chapéu. Então eu estou afirmando isso para vocês, todo esse vetor é combinação linear desses aí. Por quê? Porque na verdade a gente pode dizer que esse vetor U, que é x, y, z, ele é a soma do vetor x00 com o vetor 0y0 com o vetor 00z, né? Acho que a gente fez essa conta lá no início. Eu posso reescrever esse vetor como sendo a soma desses três vetores aqui. Porque quando eu fizer a soma componente a componente, vai ficar x mais 0, vai dar x. Depois 0 mais y mais 0 vai dar y. Boa noite, Emerson. E depois 0 mais z vai dar z, né? Então, de fato, esse vetor é a soma desses três aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso colocar x, y e z em evidência em cada um e dizer que isso na verdade é x vezes 100 mais y vezes 010 mais z vezes 001, por causa da definição de multiplicação por escalar, né? Se eu distribuir aqui vai ficar x vezes 1, x vezes 00, x vezes 00. E aí se eu fizer isso para os outros dois vetores, vou retornar para a linha de cima aqui, de onde a gente partiu. Mas, na verdade, 100 é o vetor i chapéu, então isso é x i chapéu. Mais y vezes, esse aqui é o vetor j chapéu. Mais z vezes isso aqui, que na verdade é o k chapéu. Então, esse i chapéu assume a função do vetor u1, o j chapéu Esse i chapéu assume a função do vetor u1, o j chapéu assume a função do vetor u2 e o k chapéu do vetor u3 da combinação linear. Boa noite, Augusto. Né? E o x assume o papel da função c1, o y da função c2 e o z da função não. Assume a função da constante c3. E essa soma é a mesma, né? Então eu estou mostrando que U é uma combinação linear de I chapéu, J e K chapéu, certo? Pessoal, deu para entender por que isso é uma combinação linear? Vocês conseguiram perceber aí, entender? Deu para entender esse segundo exemplo aí? Tá bom. Se alguém não entender, pode falar. Tá? Ok. Então vejamos um exemplo agora envolvendo matrizes. Então vamos ver o terceiro exemplo de combinação linear. Bom, então vamos considerar como espaço vetorial agora o espaço das matrizes 2 por 3.
que, se vocês lembram da aula de terça-feira, é o espaço das matrizes de 2 linhas e 3 colunas. Então esse vai ser o nosso espaço vetorial desse exemplo. E vamos pegar um vetor, ou seja, uma matriz C, que vai ter essas coordenadas aqui. Vamos considerar essa matriz aí. Então eu afirmo para vocês que a matriz C é uma combinação linear das matrizes B e C, A e B, abaixo. Né? Então, onde a matriz A é igual a isso aqui, e a matriz B é igual a isso aqui. Como é que eu sei disso? É porque, de fato, C é igual a menos A mais 2B. Tá? Então isso vai ser uma combinação linear, porque eu posso reescrever isso como sendo C1 o 1 mais C2 o 2, onde agora esse menos 1 que está aqui assume a função dessa constante C1, né? Esse 2 aqui assume a função dessa constante C2. A matriz A, né? A matriz A aqui assume a função do vetor U1, enquanto que a matriz B assume a função aqui, assume a função, enquanto que a matriz B assume a função aqui do vetor U2, certo? Deu para entender? Então, como a gente está vendo que matrizes formam um espaço vetorial, então a gente também pode fazer combinações lineares de matrizes, porque a gente pode entender matrizes como vetores no sentido de serem elementos de um espaço vetorial. Tá? Então, se vocês quiserem fazer o cálculo para verificar que isso é verdade, menos A mais 2B vai ser, bom, menos A eu vou inverter todos os termos da matriz A. Então ela vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1 e 7. E 2B eu vou multiplicar todos os elementos da matriz B por 2. Então vai ficar 6, 0, 2, menos 2, 2, menos 6. E somando as duas, vai dar 6 menos 1, 5. Ali menos 2. Eu acho que eu errei, né? Eu errei bem aqui, era menos 1 na verdade, na matriz C. Alguém quer falar? Levantou a mão? E professor, na matriz A não ia ficar menos 1 e menos 7 também, ou não? Eu que errei. Aqui, obrigado. Qual é o teu nome? Oi? Qual é o teu nome? Emerson, Emerson. Emerson Deus da Silva? isso. Ah, tá. Vou te dar meio ponto. É, bom, Valeu, obrigado. valeu pela correção aí. Ah, tudo bem. Então tá.
Aí eu só corrigi também aqui em cima que era menos 1 para poder dar certo, né? Beleza, então 0 menos 2, menos 2. Depois menos 1 mais 2 dá 1. E aqui menos 7 menos 6 dá menos 13. E o que é isso senão a própria matriz C? Que está lá em cima, né? Essa daqui é a matriz C. Então a gente percebe que na verdade a matriz C é uma combinação linear das matrizes A e B. Que tal esse exemplo aí, pessoal? Conseguiram acompanhar? Tudo certo? Alguma dúvida? Bom, beleza, então. Esse é o poder da álgebra, pessoal. Ainda numa versão muito fraca, né? Mas é o poder da álgebra, ou seja, matrizes e vetores são coisas diferentes. Só que algebricamente, em relação, por exemplo, ao conceito de espaço vetorial e de combinação linear, é a mesma coisa, tá? Eu posso fazer combinação linear de vetores, posso fazer combinação linear de matrizes. Algebricamente vai ser a mesma coisa. Eu posso chamar tudo de o1 e o 2. E se eu quiser eu posso chamar a matriz de vetor. Porque algebricamente vai ser até um certo limite, né? Beleza. Vamos ver mais um exemplo. Os próprios slides me sabotando. Bom, então exemplo 4. Então exemplo 4, vamos considerar agora como espaço vetorial o espaço R5. Tá? Então em R5, esse vetor aqui, U, que é igual a 21, primeira componente, 3 é a segunda, 15 é a terceira, 0 é a quarta componente, 4 é a quinta, que é um vetor do R5, tá? Então esse vetor do espaço R5 é uma combinação linear dos vetores, dos 4 vetores abaixo. Que são o 1. Deixa eu escrever agora um pouco. Então tem o vetor 1, tem o vetor 2. O vetor U3. E o vetor U4. Tá? Então eu afirmo para vocês que esse vetor U é uma combinação linear dos 4 vetores abaixo aí. Por quê? Porque vale essa relação bem aqui. U é igual a U1 menos U2 mais 2U3 menos 6U4. Como vocês podem verificar. E esse aí eu vou deixar como exercício para vocês verificarem. Então calculem isso aqui e de fato verifiquem que dá esse primeiro vetor lá em cima. Beleza? Então esse é um exemplo de combinação linear também, só que agora no espaço R5. Então nós só estamos vendo exemplos de combinações lineares. Só que é possível também que num mesmo espaço um vetor não possa ser combinação linear dos outros. Então vamos ver um contra-exemplo agora de combinação linear. O contra-exemplo é o seguinte.
o vetor V, Vzinho para não confundir com o espaço vetorial, né? O vetor Vzinho igual a 1, menos 11 e 17. Deixa eu ver se está certo. Do espaço R3, eu afirmo para vocês que ele não é uma combinação linear dos vetores abaixo, né? Dos vetores U1 e U2 abaixo aqui. Então, U1 é esse vetor aqui, 5, 2, 1. E U2 igual a menos 1, 3 e 2. Então, eu estou afirmando para vocês que não é. Como é que eu posso verificar que isso é verdade? Mostrando que, se fosse verdade, seria absurdo. Então, vamos mostrar isso. Ou seja, vamos supor que V fosse uma combinação linear de U1 e U2. Isso significa, pessoal, olha só, vou ver se vocês me acompanham aí, se eu não falo besteira. Vamos supor que V fosse uma combinação linear de U1 e U2. Então isso significa que o V ele seria igual a um certo número C1, que eu não sei qual é, vezes o vetor U1, mais um certo número C2, que eu também não sei qual é e não sei nem se existe, vezes o vetor U2. Então isso daqui significa V é uma combinação linear de U1 e U2. Só que eu quero mostrar que isso é impossível. Então eu tenho que mostrar que o simples fato de escrever isso aqui vai fazer alguma coisa dar errado, tá? Então vamos supor que isso é verdade. Então isso significaria o quê? Que o vetor V, que é igual a 1 menos 11 e 17, ele seria igual então a essa constante C1 vezes o vetor 1, que é isso aqui, 5, 2, 1, mais a constante C2 vezes o vetor 2, que é menos 1, 3 e 2. Então daqui a gente tem que extrair alguma coisa absurda. Se a gente achar algum absurdo aqui, então isso vai ser uma coisa boa. Tá? Por quê? Então o primeiro vetor vai ficar então 5C1, 2C1 e C1. E o segundo vetor vai ser menos C2, 3C2 e 2C2. Tá? Somando agora os dois vetores, vai ficar 5C1 na primeira coordenada menos C2 da primeira coordenada desse outro vetor. Tá? Depois 2C1 da segunda coordenada aqui, mais esse 3C2 daqui. E finalmente na última, C1 daqui, 2C2 de lá. Então, será que a gente consegue extrair um absurdo daqui? Eu tenho fé que sim, porque olha só. Agora a gente tem que igualar componente a componente. Então, essa componente aqui, como os vetores são iguais, eles têm que ser iguais em todas as componentes. Então, a primeira de um tem que ser igual à primeira do outro. A segunda de um tem que ser igual à segunda do outro. E a terceira de um tem que ser igual à terceira do outro. Então isso vai dar para a gente três equações, tá? Que vão ser então 1 é igual a 5C1, ou de acho, menos C2. Depois, menos 11 é igual a 2C1 mais 3C2, que é o que está de amarelo lá embaixo. Estão conseguindo ver? De amarelo. Menos 11 é igual a 2C1 mais 3C2.
E finalmente na última coordenada, 17 é igual a C1 mais 2C2. C1 mais 2C2, melhor dizendo. O que acontece, pessoal, é que esse sistema é impossível. Esse sistema não tem solução. Não existem dois números C1 e C2 que satisfaçam essa relação. Já tem um indício de que isso vai dar errado porque tem 3 equações e 2 incógnitas. Então tem equação demais. Isso já é um indício que vai dar errado. Mas vamos lá, passo a passo. Vamos chamar essa daqui de primeira equação, segunda e terceira. Então o que a gente tem que fazer é resolver esse sistema. O problema é que se a gente resolver de um jeito vai dar um resultado e se resolver de outro vai dar outro resultado. Por exemplo, vamos juntar as equações 1 e 3. Então juntando as equações 1 e 3 fica assim. Certo? Agora, se eu multiplico a primeira equação por 2 dos dois membros, ela não muda, permanece a mesma equação, né? Só que vai ficar agora escrita de outra forma, 2 igual a 10C1 menos 2C2. E a segunda equação não muda, porque eu não mexi nela. Agora, se eu somar essas equações, esses aqui vai cancelar com esse, então vai ficar 19 aqui igual a 11C1 aqui. Então isso significa que C1 é igual a 19 sobre 11. Agora, vamos pegar as equações 2 e 3 e vamos tentar determinar esse C1 das equações 2 e 3. Então esse sistema de equações 2 e 3 é assim, menos 11 igual a 2C1 mais 3C2. 17 igual a C1 mais 2C2. Então, para que a gente possa subtrair, eliminar o C2, é a técnica da substituição para resolver sistemas lineares. Então, a gente multiplica o primeiro por 2 e multiplica o segundo por menos 3. Isso vai fazer com que bem aqui apareça 6 e bem aqui apareça menos 6, então eles vão se cancelar e vai sobrar apenas o C1. Então eu vou multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda por menos 3. Tá? Então a primeira equação eu vou multiplicar por 2, vai ficar menos 22, igual a 4C1 mais 6C2. A segunda equação eu vou multiplicar por menos 3, então ela vai ficar 17 vezes 3 dá 51. Então vai dar, só que negativo, né? Porque é menos 3, então vai ficar menos 51 igual a menos 3C1 menos 6C2. Agora, somando essas duas equações, boa noite, vai cancelar esse aqui. Então, do lado de lá vai ficar menos 73 igual a C1. E está aqui o absurdo, porque essa equação me diz que C1 é menos 73. Então, como esses números são diferentes, isso é um paradoxo, uma contradição. Isso significa, pessoal, que supor que o vetor V é uma combinação linear dos vetores u1 e u2 conduz a um paradoxo. Se esse vetor V fosse combinação linear de u1 e u2,
Então 19 sobre 11 seria igual a menos 73. Que provavelmente a gente poderia manipular isso para chegar à conclusão de que 1 é igual a 2, por exemplo. Certo? Então isso seria uma cagada em sequência, em cascata infinita, que ia destruir toda a matemática, se fosse verdade que, que esse vetor é uma combinação linear dos outros dois. E isso é uma maneira de provar que não é, tá? Então esse cálculo que a gente fez é uma maneira de demonstrar que esse vetor V aí, ele não é combinação linear de o 1 e o 2. Beleza? Deu para entender, pessoal? A ideia desse contra-exemplo aí? O que vocês acharam? Podem ser sinceros, diga. E professor, Hum, por que o senhor não usa. É que eu não entendi muito bem. Como no espaço é em R2, né? Eu pensava R3 que na ia ficar verdade. em R3, desculpa, Hum. desculpa. Em R3. Por que não fica C1 vezes o U mais C2 vezes o 2 mais C3 vezes o 3? É porque o número de vetores que eu posso pegar na combinação linear é arbitrário. No caso aí eu estou estudando se ele é ou não combinação linear desses dois aí. E isso não tem a ver com a dimensão do espaço. Entendeu? Por Ah, exemplo, sim, sim, entendi. nesse exemplo anterior aqui, eu mostrei que esse vetor U ele era a combinação linear desses quatro aí. Apesar dele estar no R5, entendeu? Ah, já esse outro aqui, ele tem dimensão 6 esse espaço e eu peguei só duas matrizes. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Alguém levantou a mão? Pode falar. E, professor, dado um vetor U, tem como achar as combinações lineares dele? Ou é só para confirmar se a combinação dada é verdadeira ou falsa? Não tem como a gente dizer quais são todas as combinações lineares que vão dar iguais a um vetor dado. Mas o que a gente vai fazer depois é achar a combinação linear mais simples possível. E essa mais simples possível é o que a gente vai chamar de combinação linear dos vetores da base. É o que a gente vai determinar uma base e aí a gente vai escrever combinações apenas dos vetores da base, né? Isso é o que a gente vai fazer depois. E aí o que a gente vai ver é que justamente, por exemplo, em R3 a gente vai ter três vetores de base. Em R4 vai ter 4, em R5 vai ter 5. E aí vai botar uma ordem maior nesse negócio aí. Vai ser mais ou menos isso. Mas o número de combinações lineares que dá um mesmo vetor é infinita, certo? Vamos só voltar para a primeira imagem que vocês estão vendo desde o início da disciplina. Olha só, uma interpretação geométrica do que é a combinação linear, por exemplo. Bem aqui a gente tem um vetor U e a gente vai ter aqui um número x vezes o vetor U. Então essa multiplicação vai esticar o vetor, vai chegar bem aqui. Agora a gente tem um outro vetorzinho v aqui e a gente multiplica esse vetor v por um escalar y. Então ele vai esticar e vai chegar bem aqui. Então a soma desse vetor xu com esse vetor yv vai dar essa diagonal grande que está aqui no meio. Então o que é essa diagonal? É uma combinação linear de u e v, certo? Então essa era a figura que estava lá desde o início da disciplina, é uma combinação linear. Então eu poderia ajustar esses valores aqui, x e y, de modo que essa combinação linear pudesse dar qualquer coisa, certo? Então, e ao mesmo tempo eu poderia pegar esse ponto e poderia encontrar outros vetores u e v que dessem uma combinação linear que vai dar esse mesmo vetor aqui. É interessante. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Deixa eu só colocar uma observação aqui então. Caso alguém não veja o vídeo e depois venha só ler isso daqui, então
é o seguinte: os cálculos anteriores mostram que é de fato impossível escrever o vetor v como combinação linear de U1 e U2. Esse tipo de demonstração, pessoal, em que a gente quer mostrar uma coisa, depois a gente supõe que ela é falsa e com isso chega numa contradição, o nome disso é demonstração por redução ao absurdo. Então vocês acabaram de ver aí uma demonstração por redução ao absurdo, é uma técnica de demonstração. Então, diga. Professor, só tem esse meio para mostrar a contradição? Tu tá querendo dizer se só tem esse caminho que foi feito de verde aí, esse cálculo verde e azul aí, desses dois slides, para mostrar que o V não é combinação linear? Ou tu tá perguntando se a única possibilidade era usar a redução ao absurdo? Não entendi a tua pergunta. A pergunta foi, desculpa, que assim, você só tem esse meio de contradição para chegar ao resultado, usando o absurdo para chegar nesse resultado que o vetor não é nessa combinação. Tem outro meio. Tem outro meio. Deixa eu pensar. Eu acho que é mais complicado de responder essa pergunta do que parece. Eu acho que esse aqui é o melhor caminho, porque é uma demonstração direta, que não puxa nenhuma outra questão. Tá bom, então, professor, obrigado. Tá? Mas eu estou pensando que talvez o que eu vou falar depois também sirva para esse caso aí. Não tenho certeza. Mas alguém levantou a mão aí, eu não respondi. Eu acho. Não? Me confundi? Bom, então a gente... nós vimos agora alguns exemplos, né? E um contra-exemplo do que é combinação linear. A combinação linear ela vai ser extremamente útil em tudo, mas agora a gente vai dar uma pausa nela para discutir a questão da dependência linear, que tem a ver com a combinação linear. Então é basicamente o seguinte, ó. A maneira mais simples que tem de combinação linear é quando um vetor é múltiplo do outro, né? Por exemplo, esse vetor aqui, U, ele é múltiplo desse vetor V aqui. Então, digamos que U seja igual a 2V, certo? Isso é uma combinação linear também. Uma combinação linear para principiante, em que só tem uma constante aqui, só tem um vetor U1 aqui, que eu estou chamando de V. Que nem o xadrez do Chaves lá que eu falei na outra aula, né, que só tem 4 tabuleiros. Uma combinação linear para principiante, só tem um vetor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, todos os múltiplos de um vetor V dado, eles vão estar nessa reta aqui. Por exemplo, bem aqui vai ter o 3V, aqui vai ter o menos V, menos 2V e assim por diante. Exatamente. Tá? Então isso é um fato, é uma coisa. Agora, nós vamos usar isso como ponte para falar de uma outra coisa. Vamos ver se eu consigo ser claro. Se eu não conseguir, vocês me avisam.
Então eu vou dizer o seguinte, um conjunto de dois vetores apenas dois vetores, tá? Vamos chamar eles de U1 e U2, pertencentes a um mesmo espaço vetorial V, tá? Nós vamos dizer que esses vetores eles são linearmente dependentes e nós vamos abreviar isso por LD minúsculo ou LD maiúsculo também, tanto faz, linearmente dependentes, tá? Nós vamos dizer que eles são linearmente dependentes quando um for múltiplo do outro. Quando um deles for múltiplo do outro. Ou seja, quando um vetor for igual a um número vezes o outro vetor. Certo? Eles vão ser linearmente dependentes. Então, por exemplo, esse conjunto aqui, muito fio. Esse conjunto aqui, ó, formado pelos vetores U1 e U2, sendo o vetor U1, vamos dizer assim, 3 e 5, e o vetor U2, igual a menos 12, menos 20, eles são linearmente dependentes, tá? Então esse conjunto é um conjunto LD, linearmente dependente. Por quê? Porque eu posso escrever o vetor 2 como sendo, botando 4 em evidência, por exemplo, vai ficar menos 3 e menos 5, né? E botando esse outro menos 1 em evidência, vai ficar então menos 4 vezes o vetor 3, 5, que nada mais é do que o 1. Então, na verdade, o 2 é menos 4, o 1. Então, aqui eu percebo que o 2 é múltiplo de 1. Só que não existe uma hierarquia, tá? Se um vetor é múltiplo do outro, com exceção do 0, que é múltiplo de todos, né? Se eu puder passar dividindo essa constante, se ela não for 0, eu também posso escrever isso como sendo o 1 igual a menos 1 quarto de U2. Então eu vejo que o 1 também é múltiplo de U2, tá? Ou seja, um dos vetores é múltiplo do outro. Então, ser múltiplo um do outro é o caso mais simples que a gente tem de dependência linear, tá? Esse é o caso mais simples de dependência linear. Como assim caso mais simples? É o caso mais simples porque tem apenas dois vetores. Tá? Então, quando tiver 3 ou mais vetores, essa definição aqui, que na verdade isso aqui é uma definição, né?
que diz o que é dependência linear. Isso aqui é uma definição. É uma definição que não serve para mais do que dois vetores, só serve para dois vetores, tá? Então a gente precisa aprimorar essa definição. Mas antes eu vou botar um exemplo usando matrizes. Então, usando matrizes, por exemplo, esse conjunto aqui, o 1 e o 2, onde o 1 é essa matriz aqui, e o 2 é igual a essa outra matriz aqui, menos 1/3, menos 7/6, menos 2/3 e menos 1/6, esse conjunto é linearmente dependente. A gente pode tanto falar que os vetores o 1 e o 2 são linearmente dependentes, como a gente pode falar também que o conjunto ele é linearmente dependente. E como é muito grande, a gente geralmente só escreve LD. Mas como eu estou falando pelas primeiras vezes agora, então eu estou escrevendo também. E como é que a gente vê isso? Isso acontece por quê? Porque o 1 é igual a menos 6 o 2. Isso porque o 1 é igual a menos 6 o 2. Ou, o que é equivalente, eu posso dizer que o 2 é igual a menos 1/6 de o 1. Então, um é múltiplo do outro, né? No caso, uma matriz é múltipla da outra. Então, se eu pegar menos 6 o 2 e calcular, de fato vai dar o 1. Então, menos 6 vai ficar menos 6 vezes essa matriz toda aí. Então, vai ficar menos 6 vezes 1/3 vai ficar 6 vezes 1/3. Menos 6 vezes menos 2/3 é a mesma coisa que 6 vezes 2/3. Os dois são negativos, né? Então cancela os sinais. E aqui 6 vezes 7 sobre 6 e ali 6 vezes 1/6. Então cancelando todas essas divisões aí, aqui vai ficar 2, aqui também, aqui fica 7, aqui fica 1. Então resumindo, isso vai dar 2, 4, 7, 1, que é a matriz U1. Certo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Então eu estou mostrando aí que esse conjunto formado pelos vetores U1 e U2 é um conjunto linearmente dependente. Por quê? Porque um dos vetores é múltiplo do outro. Então eu quero saber se ficou alguma dúvida até agora, porque agora a gente vai generalizar isso e vai fazer uma definição mais ampla, para mais do que dois vetores. Tudo ok, professor. Tá bom. Então vamos ver a definição geral de... Ou seja, o que é uma definição mais geral? É uma definição que leva em conta um conjunto com N vetores, e não apenas dois vetores. Então a gente vai dizer que um conjunto de vetores, né, formado por N vetores, o 1, o 2 até o vetor o N, que são todos elementos de um mesmo espaço vetorial V, mas como eu estou escrevendo o conjunto, eu tenho que botar que está contido, né? Se eu não tivesse colocado as chaves, aí seria pertence, porque seriam vetores. Mas quando eu fecho a chave é um conjunto. Então esse é um detalhe bobo. Não se preocupem com isso. Um conjunto de N vetores aqui, desse espaço vetorial V,
Para evitar confusão, eu vou escrever assim mesmo. Ele é linearmente dependente. Linearmente dependente. Quando pelo menos um dos vetores, tá? Quando pelo menos um dos vetores for combinação linear dos demais. Dos outros. Então ainda agora tinha só dois vetores. Eles eram LD quando um era múltiplo do outro. Tá? A generalização do conceito de múltiplo é o conceito de combinação linear. Tá? Por quê? Porque a combinação linear é uma soma de múltiplos. Não é? Eu pego C1 vezes um vetor, que é múltiplo de 1. Depois eu somo isso com C2 vezes o 2, ou seja, múltiplo de U2. Certo? Então a generalização é essa. Um conjunto vai ser LD quando pelo menos um dos vetores desse conjunto for combinação linear dos outros. O que acontece? Acontece que essa é uma definição excelente e ela é verdadeira, mas é muito difícil de aplicar. Então, como ela é muito difícil de aplicar, nós vamos reescrever, nós vamos substituir essa definição por uma outra, tá? Que é completamente equivalente a ela. Só que é muito mais fácil de aplicar. Na prática, tá? Então, que definição é essa? Não é isso aí. Essa definição é essa aqui. A definição é essa aqui, ó. Tá? Os vetores U1, U2 até um certo número, o n, são linearmente dependentes quando estou misturando tudo, né? Quando essa expressão aqui, C1U1 mais C2U2 mais até chegar no último Cn, o n igual a zero, quando isso daqui implicar que pelo menos um dos números C1, C2 até Cn é diferente de zero. Ela parece mais complicada do que a outra, talvez, né? Não sei se alguém achou isso, mas ela é mais fácil de aplicar e eu vou mostrar para vocês que ela é mais fácil de aplicar usando um exemplo. Tá? Ia ser legal se desse para arrastar o texto no quadro, né? De verdade. Ia ser da hora. Bom, essa é a definição. Alguém tem alguma pergunta sobre essa definição por enquanto?
Ou se querem esperar os exemplos? Hã? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro ver um exemplo só com 2, que aí a gente parte do que a gente já estudou. Tá? Então vamos considerar aqui vamos considerar esse conjunto aqui, ó, o 1 e o 2, onde o 1 é igual a vamos pegar um exemplo que a gente acabou de fazer. Esse aqui, 3, 5 e menos 12 menos 20. Vamos ver como é que a gente resolve ele desse outro jeito. 3, 5 menos 12 menos 20. Depois a gente vê um exemplo mais complicado. Então, mostre que esse conjunto é LD. Vamos chamar esse conjunto de X, então, né? Mostra que X é um conjunto LD. Como é que nós faz? A gente vai escrever C1 o 1 mais C2 o 2 e vamos igualar a 0. Tem que fazer isso. Esse é o ponto de partida, tá? Por que C1 o 1 ou C2 o 2? Porque são dois vetores. Aí a primeira coisa que a gente pensa provavelmente é, mas que diabos é C1 e que diabos é C2? Justamente, a gente não sabe. A gente vai investigar que valores essas duas constantes podem assumir. Se a gente chegar à conclusão que as duas têm que ser zero, aí eles vão ser linearmente independentes, que é o que eu vou falar depois. Agora, se pelo menos uma delas, ou se duas, ou três, ou todas forem diferentes de zero, vai ser linearmente dependente, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é meter essas constantes aqui, isso é uma combinação linear, e igualar essa combinação linear a zero, tá? É só isso que a gente precisa fazer. Meu Deus. Esqueci de desativar as notificações. Agora, vamos substituir os vetores, então. Então vai ficar C1 vezes o primeiro vetor, que é 3, 5, mais C2 vezes o segundo vetor, que é menos 12, menos 20. Isso é igual a zero, tá? Então o primeiro vetor vai ficar 3C1, o segundo vetor vai ficar 5C1. O primeiro vetor fica 3C1, 5C1. O segundo vetor vai ficar menos 12C2, menos 20C2. Isso tudo é igual a zero, mas notem que esse zero aqui não é o número zero, tá? Isso aqui é o vetor nulo do respectivo espaço vetorial. Esse é o vetor nulo do espaço vetorial em questão. Porque lembrem que nós estamos discutindo um espaço vetorial genérico, né? Então pode ser matrizes, pode ser vetores. Isso aqui vai ser o zero, que na verdade eu vou escrever ele direito daqui a pouco. Agora somando esses dois vai ficar 3C1 menos 12C2 e 5C1 menos 20C2. Tudo isso igual a zero, mas na verdade é o vetor zero. Então ele na verdade é o vetor cujas coordenadas são 0 e 0, tá? Agora, igualando a primeira componente desse com a primeira componente do segundo membro, né? E igualando a segunda componente desse com a segunda componente do segundo membro, nós vamos ter um sistema de equações lineares. Por quê? Porque vai ficar 3C1
menos 12C2 igual a zero. E 5C1 menos 20C2 igual a zero. Agora notem que se nós dividirmos a primeira equação por 3 e a segunda por 5, então essa primeira equação aqui nós vamos dividir por 3 e essa segunda equação aqui nós vamos dividir por 5. Minha gatinha aqui acabou de pegar uma barata gigante. Então, dividindo a primeira por 3, vai ficar C1 menos 4C2 igual a zero. Abandona a casa. Desiste, né? Uma barata d'água gigante. Aí a segunda equação dividindo por 5 vai ficar C1 também menos 4C2 igual a zero. Então, pessoal, isso daqui significa que nós temos duas equações iguais, tá? Se temos duas equações iguais, então significa que na verdade nós temos apenas uma equação. Apenas uma equação, que é essa, C1 menos 4C2 igual a zero. E duas incógnitas. Isso significa que esse sistema tem infinitas soluções, tá? Por quê? Porque basta que C1 seja igual a 4C2. Então eu poderia ter infinitas soluções. Uma solução possível, C2 igual a 1, C1 igual a 4. Não é verdade que isso seria uma solução? Vocês concordam? Seria ou não solução essa daí? Tá? Então nós temos apenas essa equação e duas incógnitas. Por isso vão existir infinitas soluções para essa equação. Um exemplo de solução é essa daqui. C2 igual a 1, C1 igual a 4. Vai satisfazer essa equação. Ou então eu poderia escolher C2 igual a 3, C1 igual a 12. Também vai ser solução. Ou então eu poderia escolher C2 igual a π e C1 igual a 4π. Também vai ser solução. Tá? Isso significa que eu mostrei, na verdade, que existe, portanto, existe C1 diferente de zero, tá? Que satisfaz a relação, essa relação aqui. C1, o 1 mais C2, o 2 igual a zero. Então, como eu mostrei que existe um número diferente de zero que satisfaz isso aqui, isso significa que os vetores são LD. Certo? Deu para entender esse primeiro exemplo aí, pessoal? Vocês querem conversar sobre ele? Tirar dúvidas? Podem compartilhar as dúvidas aí. Faz anos que eu estou tentando entender isso daí. Então, se vocês estão vendo pela primeira vez, é natural ter um estranhamento e a gente pode conversar sobre isso. Ou se deu para entender também. Hã? Professor, o senhor pode explicar quando a constante foi igual a zero? Sim, sim.
é o próximo caso, né? Que é o caso dos vetores linearmente independentes. Mas em relação a esse primeiro exemplo aqui, deu para entender como é o procedimento? Mais ou menos? Vamos ver exemplos do livro, porque é difícil formular esses exemplos aqui. Tem que ter um certo tempo para pensar nesses exemplos. Vamos ver o que o nosso livro ensina, se ele nos ensina alguma coisa. Claro que ensina, né? Eu estou sendo irônico. Dependência e independência linear, página 21. Vamos ver se tem algum exemplo legal aqui. Olha só, pessoal. O que eu estou falando há 1 hora e pouco está aqui em 2 parágrafos, mas tudo bem. Bom, então eu acho que realmente eu preciso primeiro falar o que é linearmente independente, né? Vamos completar primeiro então essa base teórica. E vamos falar sobre o que são vetores linearmente independentes. Bom, a definição ela é simplesmente o oposto da definição anterior, né? Então, um conjunto de vetores ele é linearmente independente quando nenhum dos vetores for combinação linear dos outros. Isso é independência linear. Tá? Então, um conjunto de vetores n vetores aqui, o 1, o 2 até um certo último vetor, o n, ele é linearmente independente Pessoal, rapidinho, deixa eu só ver uma coisa aqui. Pessoal, desculpa aí, só fui matar a barata que tá mexendo no saco. Então, o conjunto de vetores é linearmente independente se nenhum dos vetores puder ser escrito como combinação linear dos demais. Se nenhum dos n vetores puder ser escrito como combinação linear dos demais. Então, por exemplo, se a gente tivesse um conjunto aqui, o 1, o 2, o 3, esse conjunto vai ser linearmente independente quando esse vetor u1 não for combinação linear de u2 e u3, mas ao mesmo tempo quando u2 não for combinação linear de u1 e u3, e além disso, ao mesmo tempo, o u3 também não é combinação linear de u1 e u2. E todas essas três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Isso é independência linear. Quer dizer que cada vetor Bom, o que eu ia falar ia ser uma redundância muito grande, né? Eu ia dizer que isso significa que eles de fato são independentes. Então, mas na verdade isso é apenas uma redundância que justifica esse nome, certo? Então, mas por que eu não chamo apenas de independente? Por que eu chamo de linearmente independente? É porque eles são independentes em relação à combinação linear, tá? Então eles vão ser independentes em relação à linearidade, à combinação linear. Se fossem 4,
significa que o 1 não é combinação linear de o 2, o 3 e o 4, ao mesmo tempo que o 2 não é combinação linear de o 1, o 3 e o 4, e assim por diante. Então vejam que isso poderia ser extremamente difícil de demonstrar se fosse escrito desse jeito. É por isso que nós vamos estudar uma definição equivalente. Acho que eu vou desistir de escrever. Então nós vamos estudar uma definição equivalente, que vai ser essa aqui. Eu não quero companhia de barata não, Deus me livre. As 6 saias de Filó, é verdade. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, cara? Pegou muita chuva no caminho aí. Chegou tarde. É. Não, beleza. Pô, eu lembro de uma vez que eu moro no 40 horas, né? Aí eu ia pra UFPA, acordava 5h20 e para chegar na UFPA 7h20 mais ou menos. Aí teve um dia que eu cheguei 8h30, já quase no fim da aula, e uma professor barra professora, que eu não vou dizer quem era, não me deixou entrar, fiquei triste. Até hoje eu tô triste com essa situação. Tá. Desculpa aí, pessoal, não tem nada a ver a minha história, né? Vamos lá. Então, continuando aqui a definição, é o seguinte, né? Vamos supor que nós temos n vetores, né? Então, dados os vetores u1, u2, até o vetor un, tá? De um espaço vetorial U, um espvet, um espaço vetorial V, né? Se, quando a gente tentar escrever C1U1 mais C2U2 e assim por diante, até o último CN, UN igual a zero, se isso daqui implicar que todas essas constantes são zero, ou seja, que C1 é igual a C2 é igual a todas são iguais a zero, significa que a única combinação linear possível desses vetores que dá o vetor nulo é aquela em que todos os vetores, todas as coordenadas C são zero. Se isso acontecer, tá? Então nós dizemos que esses vetores eles são linearmente independentes. Ou abreviado LI minúsculo, LI maiúsculo, tanto faz. Beleza? Tudo bem, cara. Mas depois você tem que ver o início da aula aí, porque, enfim, está no final já. Depois tem que ver lá ou checar lá o vídeo. Bom, então é isso que significa ser linearmente independente. Vamos ver um exemplo de vetores linearmente independentes?
Então vamos considerar aqui, vamos fazer 2 exemplos, pessoal, e a gente termina por hoje. Me permitam só fazer mais esses 2 exemplos, eu sei que já está tarde, mas a gente precisa fechar essa ideia, né? Nosso período está acabando também, então só mais um pouquinho. Vamos supor aqui em R3, né? Vamos supor que esse é o nosso espaço vetorial, e vamos supor que nós temos esses vetores aqui, o 1 igual a 2, 0, 3, o 2 igual a 0, 0, 5. Eu estou enchendo de 0 para facilitar o exemplo, mas não precisaria, certo? Aqui 0, 7, 0. Eu acredito que esse conjunto seja linearmente independente. Eu acho que é. Que um está no plano x, y, z. Um está aqui no plano xz, esse é o 2, 3. O outro está no eixo z e o outro está no eixo y. Provavelmente eles vão ser mesmo linearmente independentes. Então, prove que esse conjunto mostre que esse conjunto aqui formado pelos vetores o 1, o 2 e o 3 é linearmente independente. Como é que a gente mostra isso? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente pega aquela combinação linear, C1, o 1, mais C2, o 2, mais C3, o 3. E o que a gente tem que fazer agora é resolver o que a gente pode fazer agora é resolver. Então esse é o método de resolução, pessoal. Tá? O primeiro passo é escrever essa combinação aqui. E o segundo passo é resolver esse sistema para as constantes C1, C2 e C3. Tá? Então a gente introduz essas constantes que não estavam lá no problema, no enunciado no problema. Tá? Igual a zero, essa combinação linear. E o segundo passo é resolver o sistema que vai surgir daí. Se nós verificarmos que as 3 constantes são iguais a zero, então de fato os vetores vão ser linearmente independentes. Tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. Vamos lá então. Então a gente pega C1 vezes o vetor 1. O que é o vetor 1? É 2, 0 e 3. Depois C2 vezes o vetor 2, que é 0, 0 e 5. E depois C3 vezes o vetor o 3, que é 0, 7 e 0. E a gente vai igualar isso a 0, lembrando que esse 0 aqui, na verdade, é o vetor nulo, né, de V. Sendo que o espaço vetorial V agora, no caso, é o espaço R3. Então isso significa que esse 0 é, na verdade, o vetor 0, 0 e 0. Tá? Isso a gente tem que ter em mente. Muito bem. Então vamos lá. Então o primeiro vetor aqui vai ficar 2C1. Esse número do meio continua 0, né? E o outro 3C1. Depois C2 vezes 0, 0. C2 vezes 0, 0. E C2 vezes 5, 5C2. Aqui C3 vezes 0 dá 0. C3 vezes 7 dá 7C3. E o outro dá 0 também. Então somando esses 3 vetores a gente vai obter 2C1 na primeira coordenada, porque os outros aqui vão ser 0. Depois 7C3 na segunda coordenada. E 3C1 mais 5C2
na terceira coordenada é igual ao vetor nulo, que na verdade é 0, 0 e 0. Tá dando para entender, pessoal, até agora? Ficou nessa passagem que eu fiz agora, ficou algo obscuro? Só falar. Professor, pode explicar rapidinho essa última linha? Tá falando Novamente, daqui por para favor. cá ou Isso. essa? Tá, Isso mesmo. tá bom. Bom, aqui foi uma soma de vetores, né? Que são vetores do R3. Então eu vou somar a primeira componente dos três e vou obter essa aqui, ó, certo? Então ficou 2C1 mais 0 deu 2C1. Então essa foi a primeira componente, certo? Depois eu somei as segundas componentes. Como é que eu sei o que é primeiro e segundo? É a vírgula que diz, né? Então depois da vírgula é o segundo aqui, com o segundo desse, com o segundo desse aqui. Então fica 0 mais 7C3, vai dar esse 7C3 que está bem aqui. E aí finalmente a terceira, né? Então fica 3C1 do primeiro vetor, 5C2 do segundo vetor e 0 do terceiro vetor. Vai ficar 3C1 mais 5C2, como está aqui. Ficou mais claro agora? Sim, é que eu confundi o 3 e o 5 porque pela constante que estava multiplicando, mas agora eu entendi. Ah, tá. Obrigado. Tá bom. Então, agora nós temos uma identidade entre dois vetores aqui. Então, o que a gente precisa fazer é igualar as componentes de cada um. Então, eu vou igualar a primeira componente do lado de lá com a primeira do lado daqui, né? Todas são zero, eu sei. Mas a do meio do lado de lá, que é a segunda, com a segunda desse aqui. E, finalmente, a terceira do lado de lá com a terceira desse aqui. Quando a gente igualar isso, a gente vai ter três equações, certo? Opa! Então, vão ser três equações que vai ser 2C1 igual a zero. Depois a outra equação é 7C3 igual a zero também, igualando os roxos, né? Peraí, deixa eu escrever isso assim que eu acho que fica melhor. Então, 2C1 igual a zero. Depois 7C3 igual a zero também. E a terceira, 3C1 mais 5C2 igual a zero. Tá certo? Isso. Então, o que nós precisamos fazer agora é resolver esse sistema aqui. Como é que a gente resolve? Ele é bem simples de resolver na verdade. Por quê? Porque essa primeira equação, eu posso passar o 2 dividindo, então C1 vai ser 0 sobre 2, que é 0. Então C1 igual a 0. Tá? Essa segunda equação aqui, 7C3 igual a 0, passa o 7 dividindo, C3 é igual a 0 sobre 7, que é 0, então C3 é igual a 0. Tá? Então nós já encontramos 2 aqui. C1 vai ser igual a 0, C3 igual a 0. E a última equação, eu já sei que o C1 é 0, então fica 3 vezes 0 mais 5C2 igual a 0. Então fica 5C2 igual a 0. Passo 5 dividindo. Então C2 é igual a 0 também. Então olha só o que a gente encontrou, pessoal. Nós mostramos que C1 é igual a C2 e é igual a C3 e os três são iguais a 0. Não é incrível? Então a gente mostrou que essa definição aqui de linearmente independente, de independência linear, melhor dizendo, essa definição de independência linear é satisfeita. Então isso mostra que de fato os vetores U1, U2 e U3 são linearmente independentes. Deu para entender, pessoal, esse exemplo? Desculpem aí pelo ter passado da hora.
Que tal esse... Sem problema, professor. Foi? Sem problema. Ah, tá. Que tal esse exemplo aí, pessoal? Deu para acompanhar? Vocês acham que se eu passar um extremamente parecido com esse, vocês vão resolver? Dá para fazer de boas? Beleza, então. É só isso que eu quero. Puta merda, o microfone tava... Professor, Ah, vai ter. O senhor disse que vai ter uma lista, né, antes da prova? aham. Ah, sim, tudo bem, tudo bem. Não, a lista vai ser uma prova. A prova vai ser uma lista. É. Ah, tá. Uhum. Ah, tudo bem. Aí Igual a primeira você... avaliação do caso. É, igual a primeira lista lá. Só que aí vai ser só ela mesmo. Aí vocês vão resolvendo conforme as dificuldades, vocês vão me perguntando e a gente vai discutindo na aula. Pode ser? O senhor já tem a data, professor, que o senhor vai enviar essa lista? E Eu, quando... eu pretendo enviar ela essa semana até domingo. E a data de entrega vai ser dia 1º de fevereiro. Ok, obrigado. Professor, Oi. vai ser. Ainda vai ter mais 2 provas ou só vai ser uma? Porque eu lembro que estava planejado para ser 3 provas, né? Por Sim, semestre. sim. Seriam duas, mas só que aí teve um evento que eu participei, teve uma gripe que eu peguei. Aí isso atrasou um pouco o calendário. E não faz sentido passar 2 provas ainda, agora faltando 3 semanas para acabar o período. Então vai ser só uma, em fevereiro. Né? E a substitutiva também. Sim, obrigado, professor. Tá bom. Eu posso passar uma lista, Rodrigo, de sugestões de exercícios aí. Provavelmente vai ser desse livro aqui, né? Do livro que nós estamos adotando aqui da referência 2, né? Do Steinbrück e Winterli. Introdução à álgebra linear. Ok, deixa eu só concluir aqui.